Olá! Voltei agora com a parte 3 da resenha do Libido Dominante, o livro do E. Michael Jones, que eu já apresentei em 2 vídeos aqui. Eu vou deixar aqui em cima ou no final do vídeo o link para o vídeo número 1 e o vídeo número 2, tá? Agora vamos continuar falando, sem muitas delongas. Retomando, o E. Michael Jones vai dizer que a elite mundial, principalmente a elite WASP, anglo-saxã, protestante, branca dos Estados Unidos, mas de uma forma geral, qualquer elite, ela vai usar a sexualidade da população como um meio de controle. Ele vai dizer que um Estado tradicional, ele depende de que os cidadãos eles sigam a ordem moral, que é principalmente baseada na moral sexual. Ele vai dizer que um Estado que queira manter a ordem, ele vai ter que incentivar o indivíduo a ter uma moral sexual conservadora. Que o conservadorismo está ligado à ordem social. E nisso eu lembrei do Jordan Peterson, ele fala a mesma coisa, e acho que ele fez uma pesquisa, ou estava citando alguma pesquisa no vídeo dele, falando exatamente isso, que geralmente quem é conservador tem uma tendência maior para comportamentos ordeiros, para comportamentos organizados, para comportamentos mais de acordo com a cultura. É muito interessante esse caso, essa pesquisa. Eu vou até ver se eu consigo encontrar. Seria até um bom tema para um vídeo. Mas voltando ao libido dominante. Ele vai dizer que um governo revolucionário, ele precisa, se ele quiser derrubar o governo tradicional, ele precisa liberar a pessoa da moral sexual. Quando a pessoa se liberta dessa moral sexual tradicional, ela vira escrava dos desejos e vira escrava de quem controla esses desejos, que no caso vão ser os revolucionários que procuram se colocar como a nova elite. E ele vai dizer que uma das estratégias fundamentais para você destruir essa moral sexual tradicional é a ciência. A gente já falou do Newton e dessa ideia de que o homem é apenas uma máquina. A gente falou do iluminismo, seu ataque à Igreja Católica. Ele vai dizer que uma das principais formas de você destruir a moral tradicional é utilizando a ciência. Ele vai citar vários casos, como por exemplo do Kinsey, que eu falei no vídeo passado, de ciência fraudulenta, que está ali para dar um aval para a pessoa, para ela se distanciar daquele controle que ela mesma impunha sobre ela e assim destruir as estruturas tradicionais da sociedade. Ele vai dizer também que a pornografia, o propósito dela é controle social, que serve o mesmo objetivo que o relatório Kinsey serviu, dá a impressão a todo mundo que todo mundo na sociedade faz aquelas coisas proibidas, porque ele vai dizer que o modus operandi da pornografia é transgressão. A pornografia ela não pode ficar mostrando o que todo mundo faz. Ela tem sempre que ir atacando os limites, sempre apresentar uma coisa nova, uma coisa mais exagerada, uma coisa que atente contra a moral vigente, para ela continuar sendo interessante e para ela fazer o seu papel de controladora social. Ele vai dizer que uma vez o ser humano viciado tanto na pornografia quanto na liberdade sexual que ele desfruta na sociedade moderna, ele vai ser leal ao governo que garante essa liberdade. E com isso, ele não vai percebendo que o que ele está ganhando em liberdade sexual, ele está perdendo em liberdade econômica e em liberdade política. Ele vai dizer que há uma tendência, conforme a liberdade econômica diminui, a liberdade pública também, que a liberdade sexual aumente. É uma maneira de narcotizar a população. E agora eu vou ter que olhar minhas
minhas anotações aqui, ó, foram várias páginas que eu escrevi, que eu não quero esquecer de nada. Ele vai dizer também que, principalmente no iluminismo, o revolucionário ele tem a impressão de que ele pode manipular o vício da população em direção ao chamado bem comum, mas que no final, quando essa população ela já está pervertida, ela põe em risco até esse estado revolucionário que agora se propõe a ser a nova ordem. Embora ela continue leal, se esse Estado continue promovendo a libertinagem, uma vez que o Estado tenta retornar à ordem, ele perde essa lealdade da população. Então, uma sociedade em que tem muita liberação sexual é uma sociedade instável. E o Michael Jones vai dizer em relação a isso que essa ciência sexual de hoje em dia, essa moral de hoje em dia, procura retirar a culpa dos comportamentos sexuais considerados antissociais, mas ele vai dizer que a culpa é uma realidade da experiência humana e que não tem como você escapar disso. Ele vai dizer que o homem, quando ele é moral, ele consegue ser tranquilo. Quando ele não é moral, quando ele vai contra a ordem social, a moralidade vigente, ele fica num estado de inquietude e ele fica procurando meios de justificar aquele comportamento dele, e por conta disso ele também faz um esforço para perverter todos em volta, para que ele não se sinta sozinho e julgado. Isso eu falei no vídeo anterior. Ele vai dizer que se a moral é repressora, a razão também é. Que ele vai comparar a razão com a moral e vai dizer que são basicamente a mesma coisa. E que se a gente define liberdade como você está livre da razão e livre da moral, então o ser humano ele só pode ser livre se ele for irracional. O que não é o que a gente quer, evidentemente. E ele vai falar também de como as elites financeiras e políticas exploram essa libertinagem. Ele vai dizer, por exemplo, que uma vez que caem as leis contra a obscenidade, contra a pornografia, vira um negócio, hoje em dia é multibilionário, e com esse dinheiro todo, essas empresas de pornografia, de tráfico de seres humanos, enfim, essa indústria sexual toda, ela pega esse dinheiro e ela faz o quê? Ela financia os políticos que vão permitir que elas continuem fazendo negócio. Além de, é claro, elas tirarem o dinheiro de quem está procurando esses serviços, seja tanto a prostituição quanto a pornografia. Então, o ser humano ele fica escravizado financeiramente, porque o dinheiro dele está indo para aquilo, para aquela coisa que destrói a sociedade, não faz bem para ele, e ele está sob o jugo de um político que está recebendo um dinheiro dessa indústria e que vai governar a vida dele. Uma parte também muito interessante que ele vai dizer que o revolucionário ele precisa sexualizar a sociedade de modo a trazer uma desordem que depois permita que esse revolucionário, essa elite revolucionária chegue ao poder.
O Olavo de Carvalho, naquele livro que eu resenhei, O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota, ele fala a mesma coisa, que a esquerda ela promove o caos social, a desordem, para depois implementar a sua ordem. E o Michael Jones vai dizer a mesma coisa aqui. E ele vai dizer que uma das maiores atrações do comunismo, principalmente quando ele surgiu, era a promessa de libertação sexual. Que não era essa promessa de distribuição de riqueza, que tinha um componente muito sexual nessa atração que as pessoas sentiam pelas ideias de esquerda. E eu acredito que ainda hoje seja o caso. Ele vai falar também que a ciência, ela vira um instrumento que facilita esse controle social. Ele vai dizer que muitas pesquisas são financiadas por essas fundações, que eu falei nos vídeos passados, e ele vai dizer que apenas o que tem uso político, o que pode ser usado para controlar a população, recebe o financiamento. E ele vai dizer que uma dessas coisas que fornece esse mecanismo de controle é a ciência que diz aos pais como eles devem educar os filhos. E ele vai dizer que a ciência, esse tipo de ciência, ela procura retirar a autoridade dos pais, de modo a deixar a criança vulnerável para essa lavagem cerebral que muitas vezes ocorre na escola. Ele vai dizer também que a ideologia revolucionária, na verdade, ela é a racionalização do desejo. Que muitas dessas ideologias que falam de desigualdade social, de revolução, elas são, na verdade, como se fosse uma máscara para o verdadeiro objetivo, que seria permitir que a pessoa e as massas realizem seus desejos sexuais. Então ele vai argumentar que tem essa questão da sexualidade ser usada para atingir fins políticos, que é quando a elite revolucionária manipula os estímulos sexuais e dá liberdade ao povo para chegar ao poder, mas que também esses mecanismos revolucionários, essas ideias revolucionárias, elas são em si uma racionalização do desejo. Ele vai dizer que, só para dar um exemplo, por exemplo, o ideal comunista diz que a família é, na verdade, um lugar de opressão, que a mulher é economicamente escravizada, as crianças também, e que isso, na verdade, seria uma racionalização de um desejo de destruir a família para que as relações sexuais fiquem mais livres. Ele vai dizer que essa ideia não começa com o comunismo, que ela já vem do iluminismo. Ele vai falar logo no início do livro, vai mostrar, vai falar muito do Marquês de Sade, vai mostrar a transformação da moral sexual na França, na época da Revolução Francesa. É muito interessante. Embora seja pesado, porque tem umas coisas assim, vocês fiquem avisados. Em relação ao comunismo, ele vai dizer que a ideia era que a mulher ela era escravizada economicamente pela instituição da família, pelo homem, e que para libertar a mulher, como eu falei no vídeo anterior, ela tinha que sair de casa e trabalhar. E ele vai dizer que, na verdade, a mulher, nesse sentido, ela trocou a suposta opressão do marido para ser oprimida de verdade na fábrica. E que muitas vezes não era só oprimida economicamente pelo patrão, mas também sexualmente.
Então a mulher liberada, ela fica, na verdade, vítima tanto dos capitalistas quanto dos comunistas. Os comunistas que incentivam ela a sair de casa e ir para o trabalho, e os capitalistas que exploram. E o Michael Jones também vai falar da questão do marxismo cultural, que o Olavo também fala muito nesse livro, O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota, que eu já resenhei e recomendo muito que você veja. Ele vai falar que essa mudança cultural, um dos aspectos dela é incentivar uma sexualidade precoce das crianças de modo a desestabilizar a família e a autoridade do pai e da mãe, para a criança ficar refém não só dos perversos, como do Estado e quem controla esse Estado. Ele vai dizer que essa elite, ela não tem nenhum sentimento nacionalista. Então, muitas vezes, eles fazem coisas que prejudicam os próprios países onde eles vivem, que ele vai dizer que essa elite, ela tem apenas um sentimento de classe. Eles querem defender a sua hegemonia e defender quem é como eles, branco, anglo-saxão, protestante, de uma origem inglesa diretamente, e o resto da população, ainda que seja a população dos próprios países em que eles vivem, não é problema deles. Em relação a essa sexualização precoce das crianças, ele vai argumentar que o Horaz dizia que você sexualizando precocemente a criança também adquire esse ímpeto revolucionário. Então, se você quer criar uma geração de revolucionários, uma das técnicas, um dos recursos é você sexualizar a criança cada vez mais cedo. E falando do livro de um modo geral, um dos aspectos mais importantes é que ele vai dizer que é necessário que exista uma ordem. Se o ser humano ele não está mais disposto a se regular, a se controlar através da razão e da moralidade, alguém vai controlá-lo, porque não pode existir esse vácuo de poder. Ele vai dizer que os que manipulam a sexualidade, a moral e os bons costumes, eles sabem disso. Então, essa propaganda de libertação sexual, eles estão querendo realmente escravizar as pessoas, porque eles sabem que uma vez liberado, uma vez que o ser humano abdica de se controlar, de se submeter à ordem moral, ele perdeu o controle de si mesmo. Então, ele vai ter que ser controlado por outra pessoa, para benefício dessa outra pessoa. E nisso ele vai mostrar também, com as biografias desses vários pensadores da Revolução Sexual, como a vida deles era triste e era cheia de perversão sexual. Em relação ao Kinsey, ele fala que o Kinsey também escreveu sobre a sexualidade das crianças, e ele vai dizer que, na verdade, ele conseguiu informações da sexualidade das crianças através de pedófilos, e que ele sabia disso, e ele também abusava crianças. Assim, é uma parte do livro assim, bem pesada mesmo. Aliás, sempre quando ele faz referência à biografia de alguém, desses revolucionários todos que ele cita, não tem um assim que você leia a biografia e você fala, não, esse aqui era um cara legal, um cara normal. É perversão e loucura em todas elas. Assim, eu fiquei bem chocada. Então, eu estou avisando para quem pretenda ler o livro. E o Michael Jones vai dizer também
que uma crítica comum da esquerda é que a direita é reprimida sexual... Desculpa. Que a direita é reprimida sexualmente. Isso a gente ouve até hoje, né? Um outro dado bastante interessante é que ele vai dizer que a pessoa, quando ela virou escrava do próprio desejo, ela vai defender quem a está escravizando, quem a está explorando, e ele vai achar que ele está defendendo a própria liberdade. E nisso ele vai dizer que a melhor maneira de você escravizar alguém é tornar essa escravidão prazerosa, de modo que a pessoa nem perceba que ela está sendo escravizada. Assim, o controle é efetivo, pois ele não é visto como controle. E ele vai dizer também que nesse discurso moderno, a liberdade é pintada principalmente como liberdade sexual. Ele vai argumentar que isso começa já na escola, que a criança é educada para ser útil para o Estado e as corporações e para que ela se afaste dos valores dos pais. E ele vai dizer que conforme a sociedade vai se liberando, vai aumentando a desordem, e ele vai dizer que a libertação sexual ela sempre termina em horror, porque a pessoa primeiro ela começa satisfazendo os desejos simples, depois vai para umas coisas mais complexas. Ele vai dizer que é igual a pornografia, você começa assistindo uma coisa normal, aí depois vai começando as bizarrices e vai aumentando, até que você chega ao patamar do crime. E ele vai dizer que ele enxerga a Igreja Católica como a única instituição, por ser uma instituição internacional e por se manter fiel a essa ideia da moralidade sexual, ele enxerga a igreja como a única igreja católica, não são todas as igrejas, como a única instituição que fez e pode continuar fazendo frente a esse estado de coisas. Então, como eu disse, ele é um católico, e ele é um católico muito favorável a essa postura conservadora da igreja. E ele vai fazer também uma crítica ao capitalismo, ele vai falar um pouquinho de economia, mas eu achei essa parte do livro, assim, que ele fala de exploração econômica um tanto quanto confusa. Eu acho que essa não é bem a área dele. E também, se ele não tivesse falado disso, também não ia fazer muita diferença no livro. Eu acho que o que ele fala bem é realmente dessa questão da sexualidade, e ele traz o livro como se fosse uma história das ideias acerca da sexualidade e uma história da moral no Ocidente nos últimos 200 anos. Nesse sentido, é muito interessante para historiadores, é muito interessante para psicólogos. Se você é psicólogo, psiquiatra, eu quero muito saber se você já leu esse livro, o que você achou. De modo geral, eu quero saber o que você achou, independente da sua profissão. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar o joinha, se inscrever, ativar o sininho e comentar. O livro, como eu disse, é muito complexo e ele fala sobre muita coisa. E eu resumi o máximo que eu pude, de modo que fique compacto, mas que ao mesmo tempo não fique superficial. Então eu creio que eu falei tudo que eu queria falar. Eu tive que olhar um pouco as minhas notas aqui, porque eu não queria esquecer de nada. Espero que não tenha ficado muito chato esses momentos de pausa no vídeo. Mas eu queria trazer informação de qualidade aqui pra vocês, tá? Espero que esse vídeo também não tenha ficado muito escuro, que tá começando a entardecer aqui, a anoitecer. E esse vídeo também já tá com quase 25 minutos, então eu vou acabar aqui. Então, esse foi o Libido Dominandi. Recomendo muito.
em relação à escrita. Peraí, gente, que eu vou ter que abrir essa janela para entrar um pouquinho mais de luz. Acho que assim melhora, né? Eu espero que essa escuridão dos últimos minutos não tenha incomodado vocês. Mas, enfim, em relação à escrita. Eu não acho o Michael Jones um bom escritor. Ele é muito repetitivo. E acho que o livro poderia ser bem mais curto se ele não ficasse repetindo tanto. E ele tem um problema para sintetizar. Além dele ser repetitivo, ele enrola demais. E como eu disse no primeiro vídeo, para mim não precisava ter tido tanta biografia de tanta gente nesse livro. É claro que ajuda você ter uma ideia de quem essas pessoas eram. Eu sei que muita gente vai gostar desse aspecto do livro, mas acho que poderia ter sido pelo menos encurtado. Uma outra questão é que eu não sei por que ele fez isso. O livro tem vários capítulos e os capítulos eles têm nomes de lugares e a data. Por exemplo, Nova York, 1930. E todos os capítulos são assim. Por exemplo, Chicago, 1800 não sei quanto. Isso eu achei muito confuso. Eu não sei por que ele escolheu dar essa estrutura para o livro. E, além disso, tem vários personagens que vão e voltam no livro. Por exemplo, em um capítulo ele começa a falar do Freud. Aí no capítulo seguinte ele fala de outra coisa, de outra pessoa, em outro lugar. Aí depois ele volta pro Freud. Então, assim, é um livro que ele demora a ser lido. Eu levei um bom tempo, foi quase um mês, porque ele é escrito de uma maneira, infelizmente, um pouco confusa. Mas isso é a minha opinião. Se você gostou da maneira como o livro é escrito, me conta aqui, me conta o que você gostou, se essa estrutura, se essa maneira de escrever facilitou a leitura para você. Mas, enfim, independentemente disso, eu considero um bom livro. Eu espero que outros livros dele sejam publicados no Brasil. A maioria tem alguma relação com a Igreja Católica. Ele fala da Igreja Católica em relação a vários eventos importantes para a humanidade. Ele tem um outro livro que é bem parecido com esse, que em inglês é Degenerate Moderns, os modernos degenerados, em que ele vai pegar esse povo todo da libertação sexual e vai falar da vida deles, o que ele já faz muito nesse libido dominante, mas esse Degenerados Modernos é anterior. Então, assim, eu não sei se vale a pena comprar os dois, caso você leia em inglês, porque esse Degenerados Modernos não está em português. Pode ser que traduzam. Vai depender também do sucesso que o libido dominante fizer. Eu sei que já tem muita gente lendo. Tem inclusive umas outras resenhas aqui no YouTube. Certo? Então foi isso. Eu agradeço a atenção de vocês. Não esqueçam de tudo que eu falei, curtir, compartilhar, etc. E a gente se vê num próximo vídeo. Certo? Beijo e até!